Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, antes de começar a palavra, em nome de Jesus. Hoje eu fiquei incumbida novamente de trazer a palavra do Senhor neste lugar. Que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Que o Senhor fale e ministre aos nossos corações, pois nós precisamos do Senhor neste tempo. Amém? Louvado seja Deus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Espírito Santo de Deus, vamos inclinar nossa cabeça, vamos chamar a presença do Senhor, em nome de Jesus, nesse momento. Espírito Santo de Deus, louvado e agradecido seja o teu santo nome, Senhor, nessa noite. Senhor, estamos aqui, a igreja do Senhor, louvado seja Deus, para ouvir, Senhor, o que o Senhor tem a nos falar nessa noite. Que a tua palavra, meu Senhor, venha de uma forma revelada aos nossos corações, Senhor. Que eu venha diminuir para que tua glória cresça, Senhor. Porque eu não tenho nada preparado, mas o Senhor tem algo dos céus para derramar sobre a nossa vida nessa noite. Espírito Santo de Deus, conduz, Senhor, a pregação desta hora, Pai. Vem com a tua palavra, Senhor, poderosa aos nossos corações. Palavras, Senhor, que nos liberta, nos transforma. Palavras que nos dá paz, amor, ânimo. E louvado, Senhor, engrandecido seja o teu santo nome nessa noite. Amém. Louvado seja Deus. Que a nossa atenção seja redobrada nesse momento. Em nome de Jesus. Que toda distração caia por terra. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quarta-feira passada eu ministrei sobre uma mulher chamada Lídia, que foi, vou fazer um resumo bem rapidinho, uma mulher chamada Lídia, e o tema da pregação foi: o nosso comportamento no mundo influencia ou nós somos influenciados pelo mundo, pelas pessoas, pelo nosso trabalho, onde quer que nós estejamos. Lídia foi uma mulher europeia que, segundo os estudiosos, ela foi uma das primeiras mulheres a se converter, Ela era da cidade de Tiatira e ela estava lá em Filipe, com outras mulheres orando debaixo de uma árvore, quando chega Paulo, que ele estava em viagem, o povo Filipe, fazendo a obra do Senhor junto com alguns homens. E aí ele procura, sai da cidade, procura um lugar para orar, e ele encontra, uma árvore com umas mulheres reunidas. Alguns estudiosos falam que elas estavam ali orando. E ele começa a falar do amor de Deus, a palavra do Senhor. E Lídia, ela já tinha um temor. A palavra fala que ela já tinha um temor a Deus, ou seja, ela já conhecia o Senhor. Podemos até conjecturar que ela já tinha aceitado a Jesus. Mas a palavra depois traz que ela se batizou, não somente ela, como a casa dela, mas em nenhum momento a palavra fala que a família dela, marido, filhos, estava naquele momento. Só fala que ela estava junto com mulheres. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração a respeito dessa mulher, a influência que ela teve na casa dela, para ela se batizar junto com a família dela. Se vocês quiserem depois, pode dar uma pesquisada sobre a vida de Lídia, que é bem interessante. A palavra só é curtinha sobre a vida dela, Mas o Espírito Santo começou a falar ao meu coração e chamou a atenção em alguns pontos. Mas nessa noite o Senhor continua a falar sobre o nosso comportamento perante algumas coisas, como se fosse uma continuação do culto de quarta-feira. Louvado seja Deus. Abram em Daniel 3. Aqui fala sobre os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Louvado seja Deus. E enquanto vocês abrem, olha como o mundo quer que a Babilônia entre em nós. Mas o Senhor chega primeiro nas nossas vidas e nos chama pelo nome. Por que eu estou falando isso? Eu vou falar sobre o significado, porque você já conhece a história, Que o rei Nabucodonosor mudou o nome deles, Que o nome deles era Ananias, Misael e Azarias. E o rei Nabucodonosor
que era costume na Babilônia mudar o nome das pessoas, né? Principalmente dos judeus. Ananias significa Jeová tem sido gracioso. Jeová tem sido gracioso. É o nome de Ananias, quando mudou, né? Sadak. Jeová tem sido gracioso. Significa Ananias. Mesaque significa quem é igual a Deus. E Abednego significa Jeová tem ajudado. Agora, isso significa Azarias. Abednego foi o nome que ele recebeu depois. E não tem significado. Sadraque, Mesaque, Abednego, não tem significado. Mas Azarias, Misael e Ananias têm significado. Ou seja, muitas vezes o mundo quer nos chamar com outro nome, com o nome do nosso pecado, muitas vezes. Não tem significado. Mas o nome que o Senhor nos chama, ele tem significado. Como eu mostrei aqui o nome deles, né? O nome natural deles, o nome que o Senhor chama eles, tem significado. Mas vamos ler aqui, né? Daniel 3. A estátua de ouro. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura por 2,70 metros de largura e ordenou que a pusesse na planície de Durá, na província da Babilônia. Depois ordenou que todos os governadores regionais, os prefeitos, os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as outras autoridades viessem à cerimônia de inauguração da estátua. Todos eles vieram e ficaram de pé em frente à estátua para a cerimônia de inauguração. Aí, o encarregado de anunciar começou a cerimônia e disse em alta voz: povos de toda a nação, raças e línguas, quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das citaras, das liras, das harpas e dos outros instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na mesma hora numa fornalha acesa. Assim, logo que os instrumentos começaram a tocar, todas as pessoas que estavam ali se ajoelharam e adoraram a estátua de ouro. Todas as pessoas menos 3. Louvado seja Deus. Foi nessa hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus. Eles disseram ao rei Nabucodonosor que o rei viva para sempre. O Senhor deu a seguinte ordem: quando ouvirem os sons dos instrumentos musicais, todos se ajoelharão e adorarão a estátua de ouro. Quem desobedecer a essa ordem será jogado numa fornalha acesa. Ora, o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia alguns judeus. Esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, não respeitam o Senhor, não prestam culto ao Deus do Senhor, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Pulando para o 16. Quando o rei ouviu isso, ele perguntou se era verdade. Para dar uma resumida, ele perguntou se era verdade, né? Chamou Sadraque, Mesaque e Abednego e perguntou se eles se prostraram ou não à estátua. E eles responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. E os 3 foram jogados na fornalha.
Mas o rei viu que havia um quarto homem lá naquele lugar com eles. E ele achou que era uma imagem de um dos deuses, que era o que eles acreditavam. Mas era o Senhor nos livrando. E nessa noite, o que me chama a atenção nessa palavra é que muitas vezes, como aconteceu na vida deles, acontecem situações na nossa vida que a única saída é nos prostrarmos diante da dificuldade, diante daquela situação. Aqui foi morte, eles iam morrer queimados, mas eles até o fim não se corromperam, eles permaneceram na convicção daquilo que o Senhor era na vida deles. Eles continuaram, eles não estavam ligando se eles iam morrer ou não, eles não estavam nem aí se eles iam ser carbonizados. Como deve ser a morte de uma pessoa sendo queimada? A pessoa morrendo aos poucos, sentindo seu corpo se esvaindo, o fogo consumindo, sua carne queimando, sua carne se desfazendo, você sentindo aquela dor, pouco a pouco. Eles não estavam nem aí, porque eles sabiam, eles tinham convicção de quem era Deus na vida deles. Eles tinham convicção, eles tinham princípios, eles estavam firmes na rocha e nada tirava, eles não se curvaram. E eles não iriam se curvar, porque eles estavam firmados. Quando nós estamos firmados, quando as nossas raízes estão profundas, alicerçadas, pode vir um vendaval, pode vir um vento forte, pode vir a adversidade, pode vir um levante, pode vir o que for. A convicção que nós temos é que o Senhor está na nossa vida, é que o Senhor está direcionando, é que o Senhor está cuidando de todos os detalhes, pelejando por nós. O Senhor fala que o Senhor peleja por nós. A palavra do Senhor fala que Ele dá ordem aos anjos para nos guardar. E muitas vezes nós duvidamos, muitas vezes nós esmurecemos, nos curvamos perante a situação, nos curvamos perante aquilo que o mundo está nos oferecendo para ganhar algo em troca. Satanás sabe a nossa necessidade. Deus, eu estou precisando de dinheiro. Aí vem uma pessoa com um malote de dinheiro e fala assim, ó, se você quiser tal coisa, eu te dou. Toma aqui, é seu. Joga na mesa. E muitos de nós, eu não estou falando do ímpio, porque o ímpio, ele ainda não entende, ele ainda não tem o discernimento, muitas vezes, do que o Senhor é, do que o Senhor faz. Eu estou falando de nós, crentes, que já aceitamos Jesus, que já nos convertemos, que já temos experiências com o Senhor. Aceita o prato diante de ti. Perde toda a sua ideologia, o seu princípio, o seu pensamento. Se prostra diante daquela situação e recebe em troca. A troca de nada, muitas vezes. A troca de nada. Quando vai ver aquele dinheiro, ao invés de ser bênção, se torna uma maldição. Aquilo que é aprazível aos nossos olhos, aquilo que brilha, aquilo que reluz. Aí quando chega na nossa mão, cai por terra. Porque o Senhor, Ele nos dá o discernimento. Mas a atitude é nossa, o posicionamento é nosso, a luta é nossa. Nós precisamos nos levantar e declarar a palavra do Senhor todos os dias da nossa vida, declarar que a nossa casa é do Senhor, declarar que nós somos influenciados por esse mundo, declarar que a nossa mente é santa, a nossa mente é terra fértil, a nossa mente não tem espaço para Satanás, a nossa mente não tem espaço para investida nesse mundo. Ainda que a situação seja de derrota, seja de morte, o Senhor, Ele tem vida para nos dar. Assim como o Senhor livrou Sadraque, Mesaque e Abednego. Gente, eles serviam a Babilônia, mas a Babilônia não entrou neles. Eles serviam, eles estavam lá servindo a Babilônia. Daniel serviu a Babilônia, mas a Babilônia não entrou em Daniel, não entrou em Sadraque, não entrou em Mesaque, não entrou em Abednego. A Babilônia não entrou, a Babilônia caiu por terra. Mudou o nome deles, mas eles continuaram sendo chamados pelo nome que o Senhor levantou eles. Porque quem nos chama pelo nosso nome é o Senhor. É o Senhor que nos chama pelo nosso nome. Então que nós não venhamos nos prostrar em nada. Muitas vezes a estátua de ouro é o Senhor.
de ouro aqui é uma representação do que Nabucodonosor fez. Mas na nossa vida, a estátua pode ser alguma coisa que nós estamos nos prostrando e deixando que o mundo queira nos dominar, queira nos penetrar na nossa mente, no nosso coração. Mas em nome de Jesus eu creio que nós estamos alicerçados na rocha do Senhor. Eu creio que nós cremos que o Senhor vive, que o Senhor faz, que o Senhor é nas nossas vidas, que a nossa mente é voltada para Cristo, nosso coração é cativo a Ele, e que nada desse mundo irá nos influenciar, nada desse mundo estará no lugar que é do Senhor. Deus, Ele tem um lugar na nossa vida, e nós não podemos negociar, porque nós precisamos influenciar, nós não podemos ser influenciados, nós não podemos nos corromper. Neemias também não se corrompeu, estava no meio de políticos, não se corrompeu, era político, não se corrompeu. Ele se levantou, teve um momento de choro, de lamento, mas se levantou e não deixou que os inimigos abatessem a vida dele, não deixou que nada influenciasse ele, porque quando ele estava guerreando para levantar os muros daquela cidade, a maioria, por não dizer todo mundo, estava falando: não vai dar certo, não vai acontecer, não é para ser, você não vai conseguir, você é fraco, você é pequeno, você é isso, você é aquilo. É o que acontece na nossa vida. Ninguém entende o processo que nós passamos. O nome já diz: processo, passagem, é algo que está passando e que cabe a nós nos posicionarmos. As nossas atitudes, muitas vezes, não são compreendidas com o processo que nós estamos passando, mas nada nos tirará do propósito do Senhor, nada irá nos tirar da direção, daquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Em nome de Jesus, a fornalha não impediu eles de se posicionarem. Eles foram ameaçados de morte, eles foram ameaçados que o fogo iria consumir eles. Mas o Senhor chegou primeiro. O Senhor chegou primeiro e caminhou com eles na fornalha de fogo, mostrando que Ele era Deus, mostrando que Ele era Senhor. Desamarrou, eles estavam soltos, eles entraram amarrados. Os guardas que estavam colocando eles morreram queimados, porque a fornalha estava queimando 7 vezes mais. E muitas vezes na nossa vida é isso. A fornalha está queimando 7 vezes mais. Mas o Senhor chega primeiro pelejando, chega primeiro entregando a vitória, chega primeiro desfazendo todo laço, todo embaraço, dissipando as trevas, queimando o carro no fogo, mostrando que Ele é Deus, confundindo o inimigo. O Senhor nos ensina a confundir o inimigo, mas para isso é preciso renúncia, é preciso prostração, precisamos estar prostrados diante da presença de Deus. O tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo de apostasia nesse mundo, de pecado, de sujeira, e muitos estão falando: nada a ver, isso daí não tem nada a ver. Que possamos abrir os nossos olhos espirituais e não nos prostrar, e não achar que é comum, que é natural, que o inconformismo esteja sempre aflorado nos nossos corações, para que nós não venhamos nos prostrar. A estátua é de ouro, a estátua é de ouro, o ouro brilha, chama atenção, reluz. O ouro chama a atenção de qualquer pessoa, mas nós não iremos olhar para o que reluz, para o que brilha, para o que é engano. Nós precisamos estar em Deus, alicerçados na rocha. Então que esse tempo o Senhor nos ajude na busca, nos ajude a permanecer, a não se prostrar, a permanecer fiel diante da presença do Senhor, porque Ele é fiel à palavra dele, Ele é fiel a nós. Nós precisamos ser fiéis a Ele. Nós precisamos ser fiéis e nos prostrar. Eu vi um vídeo de uma menina pequenininha, 3 anos de idade. A menina chamou a igreja para se prostrar. A presença de Deus foi tão real que eu senti a presença de Deus tão forte assistindo aquele vídeo. E Deus apontou muito mal na hora. A menina se ajoelhou na frente do altar e começou a chamar o povo. Ela batia no altar. A menina orava em línguas. A menina estava adorando a Deus. O pastor se ajoelhou. A igreja inteira se ajoelhou. E a criança continuou. Uma criança de 3 anos, gente. E hoje em dia, para a gente
vezes estamos nos prostrando a coisa desse mundo e não estamos nos prostrando na presença do Senhor. Mas em nome de Jesus, nós que somos alicerçados na rocha, nós que estamos com a nossa mente, o nosso coração cativo ao Senhor, preso ao Senhor, vamos ser influência nessa geração, para que o Senhor atraia pessoas através da nossa vida, assim como Ele nos resgatou. E nós devemos ser resgatadores de vidas. Que a peleja não é fácil. Lidar com vidas não é fácil, é difícil, mas como foi falado nessa noite, precisamos de fé, esperança e o mais importante, amor. Que o amor esteja na nossa vida, porque se o amor estiver em nós conseguimos romper, primeiro na presença de Deus, adorando a Ele, exaltando a Ele, nos prostrando diante dEle, sem pressa de sair da presença dEle. E nós vemos ter a atitude desses 3 homens de Deus. Que nós vemos ter a atitude de Daniel, que orava o tempo inteiro. Que nós venhamos ter a atitude de Lídia, uma mulher que tinha dinheiro, tinha condições, tinha a loja dela, vendia púrpura, tecido, e ela atraiu pessoas, porque os estudiosos falam que na casa dela foi a igreja, uma das 7 igrejas que está lá em Apocalipse, fazia parte da casa de Lídia. Por quê? Quando Paulo e Silas foram soltos, eles foram na casa de Lídia, e diz a palavra que ele foi encontrar com os amigos que estavam lá reunidos, ou seja, os homens que estavam acompanhando Paulo ficaram na casa de Lídia esse tempo, porque quando Lídia ela é batizada, ela chama Paulo para ir à casa dela. Ela fala assim: se o Senhor acha que eu realmente creio em Deus e sigo a Ele, venha ficar na minha casa. E ele aceitou. Se ele aceitou, foi porque ele viu a presença de Deus na vida dela. E se a casa dela abriu uma igreja e tinha muita gente, é sinal de que ela evangelizava. Aonde ela passava, ela influenciava. Se ela estava vendendo tecido, ela estava influenciando quem estava comprando. Então que nós venhamos ser essas pessoas que influenciam e que não venhamos nunca nos corromper. Os nossos filhos estão aí, as nossas crianças estão aí, precisando de uma influência forte, uma influência firme, que não se corrompe por nada nesse mundo, mas que resiste até o fim, porque a volta do Senhor já é próxima e nós precisamos ser resistentes em Deus, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, por isso que o Senhor colocou no meu coração, que a palavra penetre no nosso coração, que o Senhor nos ajude todos os dias da nossa vida, porque não é fácil, não é fácil. As influências estão aí, a acessibilidade está aí. Hoje nós temos uma acessibilidade vasta. Se a gente não vigiar, tudo que a gente vê na internet, a gente começa a absorver tantas pregações descabidas, tantas coisas sem fundamentos, e começa a penetrar no nosso coração e nós começamos a achar que é verdade. Mas o Senhor falou que teria um tempo em que se levantaria falsos profetas. Então nós precisamos estar alicerçados à rocha, precisamos estar com os nossos ouvidos a Deus, precisamos estar com a nossa mente em Deus, para a gente não se distrair e sermos enganados em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus.